Hoje teremos uma análise de uma batalha entre Orozo versus Makima. Primeiramente vamos especificar algumas regras da batalha. Primeiro não iremos analisar aqui o universo neutro, pois isso seria muito roteirismo. Antes que muita gente diga que Makima não conseguiria enxergar as técnicas de Orozo, por ela não ter energia amaldiçoada. Primeiramente temos que lembrar que isso não é necessariamente regra. Toji Fushiguro e Maki Zenin mesmo não tinham energia amaldiçoada alguma. E mesmo assim, conseguiam enxergar os espíritos amaldiçoados e técnicas amaldiçoadas, isso graças a eles terem sentidos aprimorados. Qualquer um que tenha sentidos aprimorados como olfato, visão e audição, pode sim enxergar os espíritos amaldiçoados. E Makima tem sentidos aprimorados num nível absurdo. E mesmo que isso não fosse verdade, ainda assim Makima conseguiria enxergar sim, pois ela tem contrato com o demônio do futuro, que permite ela ver o futuro. Portanto ela pode sim ver os ataques de Orozo. Deixando isso claro, iremos começar a análise. Primeiro vamos analisar os poderes de cada uma, começando por Orozo. Ela tem manipulação de energia amaldiçoada, atributos físicos sobre-humanos, onde na obra No Jogo do Abate é mostrado que feiticeiros Jujutsu fracos já são à prova de balas de alto calibre. Regeneração usando a técnica amaldiçoada reversa. Também tem a capacidade de fazer votos vinculativos. Sabe combate corpo a corpo, tendo vivido na era Heian é boa em artes marciais. Como técnica inata ela tem a capacidade de criar qualquer substância que ela reconheça, com exceção de armas amaldiçoadas. Essas substâncias podem ser desde seu metal líquido que ela usa muito, como também construções de carne como a armadura de inseto que ela usou na luta contra Sukuna. Ela também pode voar criando asas. A construção mais poderosa dela é a esfera perfeita. Uma esfera que não tem área de contato e por conta disso gera uma pressão infinita. E por última ela tem a expansão de domínio dela que gera acerto garantido para a esfera perfeita. Sobre o nível de poder de Orozo, bem ela lutou de igual para igual por um tempo de forma equilibrada contra Sukuna, que naquele momento tinha o poder de 15 dedos, e que conseguia destruir boa parte da cidade de Shibuya tanto com a expansão de domínio, tanto com flecha de fogo. Com a esfera perfeita Orozo poderia simplesmente expandir a esfera e usar o acerto garantido da expansão de domínio, para destruir uma boa área. No mínimo o nível de destruição dela seria no mínimo cidade pequena. Segundo nós temos a Makima que tem atributos físicos sobre-humanos, superinteligência sendo muito manipuladora, sabe artes marciais, sentidos aprimorados, como o próprio Denji menciona, onde ela nem precisa ver e pode distinguir a pessoa pelo cheiro. Ela também tem supervisão, conseguiu enxergar o demônio das armas a quilômetros de distância. Controle mental, consegue controlar todos aqueles que ela julga como inferiores a ela. Pode também ter acesso aos 5 sentidos daqueles que controla. Pode controlar animais. Tem um contrato com o ministro do Japão que torna ela praticamente imortal, transferindo os danos que Makima sofre para a população japonesa. Ou seja, não interessa o que você faça com ela. Quem morre é algum cidadão aleatório no Japão. Ela já literalmente perdeu a cabeça e ressuscitou instantaneamente. E por último ela também tem telecinese, conseguindo literalmente só movendo as mãos transformar alguém numa massa disforme. Ela pode voar se levitando com a telecinese dela. E ela também tem teletransporte, conseguindo reunir um bando de ratos em volta dela e se teletransportar. E a capacidade de fazer contrato. Como demônio ela pode fazer contrato. Já o nível de destruição dela também seria nível cidade, já que ela consegue ser páreo para o demônio das armas, que também é capaz de destruir cidades inteiras. Primeiramente Makima não conseguiria controlar Orozo até porque elas têm um nível próximo de poder, o que não é o bastante para Makima se considerar superior a ela. Primeiro vamos analisar quais as chances de Orozo vencer esta luta. Sendo sincero, as chances dela são baixas, e Makima tem muito mais chances de vencer Orozo. Primeiro ponto. E que diferente do que as pessoas presumem, a esfera perfeita de Orozo não mataria Makima. Presumir que é possível matar Makima desintegrando ela é um erro muito grave que muitos canais cometem ao analisar os poderes da personagem. O contrato com o primeiro-ministro do Japão não trata de regeneração celular e sim literalmente imortalidade. Toda vez que ela morre, os danos são passados para algum japonês aleatório. Afinal é um contrato com um demônio. Tanto que na luta contra o Shensouma literalmente mesmo sem cabeça ela ainda conseguia lutar.
Se a fraqueza de Makima fosse tão óbvia assim, o governo americano ou o próprio Denji teria feito isso desintegrado ela. O Denji só conseguiu vencer Makima, porque ele não venceu ela destruindo a mesma. E sim, ele usou o sangue da Power para impedir a Makima de se curar, já que o sangue estava no meio ali do corpo dela. E depois ele consumiu a Makima. Como que se lhe explica bem? Denji usou de uma falha no contrato de Makima com o primeiro-ministro do Japão, já que o contrato tratava justamente de que os ataques hostis a Makima seriam transferidos para a população japonesa, e o Denji consumir ela. Não era um ataque hostil. Então a única maneira que vejo de Yorozu vencer seria usar o metal líquido dela para penetrar no corpo de Makima, semelhante ao que Denji fez usando o sangue de Power, e assim impedir a Makima de se regenerar. E como a Yorozu viveu na Era Yan junto com Sukuna, e ela consome humanos assim como Sukuna, Yorozu não teria nenhum problema em consumir a Makima. O problema é justamente que a Yorozu só tem essa pequena chance para vencer a Makima. Yorozu teria que ser muito inteligente e deduzir isso tudo para saber como vencer Makima. Em contrapartida, Makima tem literalmente muito mais chances de vencer. Primeiro é importante lembrar que a regeneração com a técnica amaldiçoada reversa de Yorozu tem limites, não podendo se curar se ela perder a cabeça, já que, como explicado na obra, a energia amaldiçoada reversa é produzida no cérebro do feiticeiro Jujutsu, e a energia amaldiçoada reversa desgasta o usuário. Então, enquanto Yorozu, conforme a luta se prolongaria, ficar cada vez mais desgastada, a Makima, pelo contrário, pode lutar por dias sem descanso. Fora o fato da Makima poder simplesmente controlar um bando de gente para enfrentar Yorozu. Simplesmente ela pode controlar um monte de gente e deixar esse pessoal enfrentar Yorozu até ela se desgastar. Foi exatamente o que ela fez com o Chainsaw. A Makima perdeu para o Chainsaw literalmente por pura arrogância mesmo, ao ponto dela ter se distraído e o Denji ter conseguido pegar ela de surpresa. Se não fosse isso, a obra acabava ali mesmo, sem contar o fato de que Makima tem telecinese e ela poderia simplesmente destruir os órgãos de Yorozu à distância com a telecinese, e usar a telecinese para se defender dos ataques de metal líquido de Yorozu. Para você ter noção, Makima conseguiu literalmente mandar o Chainsaw para a estratosfera com telecinese. Assim, aos poucos, Yorozu iria gastar energia amaldiçoada reversa e ir se desgastando, perdendo energia. Muita gente vai argumentar que Yorozu conseguiria vencer com a expansão de domínio e o acerto garantido da esfera perfeita, mas como já expliquei, não adiantaria por Makima ser imortal. E mesmo se a gente supor que a esfera perfeita fosse capaz de matar Makima, ainda assim não funcionaria. Porque Makima é capaz de se teleportar. Bastaria ela se teleportar e sair do alcance do domínio. Apesar da expansão de domínio ter acerto garantido, o acerto garantido só existe dentro do alcance da expansão. Se a Makima se teleporta para fora da expansão e simplesmente não teria mais acerto garantido. Isso tudo que a gente comentou é a Makima sozinha, só controlando gente aleatória na rua que está ao alcance dela no local, para desgastar Yorozu. Porque se eu estivesse contando aqui a Makima controlando outros demônios, seria humilhação e a Yorozu não teria chance nenhuma. Fora que não mencionei todas as habilidades que Makima tem, que ela ganhou de contratos com outros demônios, como o demônio do futuro, que permite ela ver segundos no futuro. A Makima tem um número infinitamente maior de habilidades e muito mais chances de vencer Yorozu. Tendo tudo isto em vista, na minha opinião, é claro, Makima vence. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Se gostaram do vídeo, pessoal, deixem um like e se inscrevam no canal. Se estiverem a fim de lerem um bom livro sobre Yandere, confiram o link do meu livro, Ecos de uma Yandere em Fuga, link na descrição do vídeo. Até mais, pessoal.